Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26. A gente tem um primeiro paredão formado. Temos Aline Campo, ex-Aline Riscado, Ana Paula Renault e também Milena. Temos enquete disponível no YouTube. Se você está nos ouvindo no YouTube, você pode dar o seu voto, quem que você quer que saia, que seja a primeira eliminada. Deixa a sua opinião também aqui embaixo, também nos comentários. Aqui, se você está nos ouvindo no Spotify, também, o que você quer que saia. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais, que a gente teve a desistência também do Pedro também, que praticamente foi uma expulsão, né? Vamos estar comentando tudo isso agora. E se você não é inscrito no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E agora sim, vamos começar falando pelo pessoal do Quarto Branco, que a gente acabou o último episódio falando deles, que eles entraram oficialmente na casa do Big Brother. Eles estão dentro da casa. Então, acabou o Quarto Branco e agora a gente tem os 4 integrantes do Quarto Branco dentro do Big Brother. E já vamos começar já falando já dele já, porque o Babu foi perguntar para o Matheus como é que era a convivência dos dois na casa de vidro, né? Porque os dois participaram da casa de vidro do Sul, então foi perguntar lá para ele lá como é que foi, né, a experiência e tal, né, para ele falar sobre o Pedro, né, para puxar algumas informações sobre o Pedro. E daí quando o Matheus ele começou a falar sobre quem aparece, o próprio Pedro. Pedro aparece lá e daí acaba cortando o assunto, né? O pessoal leva para outro lado o assunto. Depois de um tempo, o Pedro ele sai da cozinha ali fazendo um barulhão ali, gritando, tal. O Babu fechou a cara, o Babu puto, tá? O Babu ficou puto da vida. E aproveitando que ele estava lá na cozinha, o Pedro ele foi perguntado pela Aline se ele estava fingindo ter alguma crise de ansiedade, né? Sobre aquele episódio lá que ele teve lá no quarto, lá fingindo ter uma crise de ansiedade. Aí perguntou para ele, e daí ele falou assim: ah, você fez um teatro ali, né? E ele falou assim: ah, naquela hora não. E daí ela perguntou, né? Você teve uma crise e resolveu do nada? Do nada. Do nada acabou o segundo. Daí, né? Daí o Pedro falou assim: não, naquela hora sim, naquela hora eu tava brincando e tal. E a Aline falou assim: por que você brincou com algo tão sério? E o Pedro, ele resolve falar o seguinte: é como eu me sinto, as pessoas brincam com algo que é sério, eu acho ridículo brincar com isso, não pode brincar com isso, mas aqui na casa foi como eu me senti, eu tava com crise de ansiedade, as pessoas brincam com coisa séria. Aí a Aline perguntou, né, alguém tá brincando com a sua crise? E o Pedro falou que acha, não, de verdade, ninguém nunca brincou com a tua crise. Quando tava fingindo ter uma crise lá no quarto, lá todo mundo se preocupou lá com você lá, pra te levar lá no confessionário, lá pra pedir alguma ajuda pra ti. Então pare de mentir, homem. Pelo amor de Deus, viu? E aí, vamos para outra conversa, porque lá dentro do quarto do sonho da eternidade, tivemos uma tretinha por camas. Tivemos uma treta por camas pelo seguinte: o Jonas chegou lá botando ordem lá, falando assim, ó, o pessoal acabou de chegar, né? O pessoal do quarto branco acabou de chegar, vamos dar a cama para eles e vamos deixar o pessoal dormir, daí a gente dorme no chão. Só que a Ana Paula ela não concordou com isso, porque ela está todos os dias dormindo no chão. Todos os dias ela dormiu no chão, então ela agora quer uma cama. Então, ela diz que não é justo ali com todo mundo ali, tirar todo mundo da cama, sendo que tem pessoas que ainda não dormiram no chão. Então, a única coisa que a Ana Paula ela quer é um rodízio ali de camas. É a única coisa que ela quer. Só que tem pessoas ali que estão dormindo por todos os dias na cama, enquanto tem outras pessoas que dormiram todos os dias no chão. Então, é isso daí que a Ana Paula ela brigou ali com o Jonas. A Ana Paula ela brigou para ter rodízio de camas. Para não ficar injusto pessoas que já dormiram no chão dormir de novo no chão. E virou essa discussão toda ali no quarto ali. E agora, a gente chega num momento que a edição até cagou até, né? Porque o Pedro saiu, então nem citou mais. Quando sai, né? Quando um participante desiste, quando um participante ele é expulso, a edição resolve ignorar, né, tudo que ele fez nas 24 horas. E foi o caso, né, com o Juliano. O Juliano, né, teve uma treta gigante com o Pedro, só que não exibiu essa cena, sabe por quê?
O Pedro, ele estava lá no quarto, sonho da eternidade, antes da prova do anjo, né? Porque todo mundo ficou lá dentro do quarto, lá do quarto, lá esperando a prova do anjo, lá esperar ser chamado, né? Então, como era por duplas, então cada dupla ficou lá esperando lá no quarto, lá tal. E o Pedro, ele estava deitado em uma das camas. Abaixo desta cama estava a mala de Juliano. E o Pedro, ele era o único que utilizava própolis, né? Utilizava própolis para garganta, sabe? Sprayzinho de própolis. Então, era o único que utilizava isso. E nisso daí, o Juliano, depois de horas, tá? Passou, a prova foi durante a tarde. Isso daí ele foi encontrado durante a noite. Que ele abre a mala dele e tá cheio de própolis. Tá cheio, encharcado de própolis ali. E principalmente em cima do casaco da sua namorada. Principalmente sendo o casaco ali da Marina Sena, ali namorada do Juliano. E o Juliano, ele tem um apego, né? Afetivo ali pelo casaco ali. Ficou puto da vida, chorou. Chorou. O Juliano chorou, né? Porque assim, é um negócio ali que mexe ali com ele ali, né? Um negócio que ele gosta ali de ter ali, né? Para dar um conchego, sabe? Para dar um ar de alívio ali junto com a roupa da sua namorada ali. Então, aí o Juliano, ele foi confrontar o Pedro. Foi confrontar o Pedro primeiro na cozinha, só que depois foi todo mundo atrás. Foi a Ana Paula, foi a Milena, foi o Babu ali. E daí chegou pro Pedro e perguntou assim: ó, tu derrubou própolis na minha bolsa? Derrubou própolis dentro da minha mala? E o Pedro falou que sim. Falou que ele que derrubou. Aí, gente, aí o Juliano ficou irritado, chorou, voltou a chorar, o homem chorou demais ali. E daí começou a falar daí que o Pedro, ele não era nem homem suficiente para ter assumido a merda que ele fez. Ele esperou horas, esperou o Juliano ele descobrir isso ao invés de contar ou pedir desculpas. E o Juliano, ele ficou irritado com isso. Tanto é que depois o Juliano foi de novo ali falar com o Pedro para ter de novo esse embate entre os dois. Que o Juliano, desta vez, né, sozinho, sem ninguém ali ficar perseguindo ele chegou ali pro Pedro e disse o seguinte: era só falar que derrubou, você sujou minha mala inteira. Você sujou a única coisa que eu tinha de importante aqui. E o Pedro, ele responde, sabe com o quê? É que eu tava com a cabeça na prova do anjo. E o Juliano, ele continuou, você derrubou o bagulho inteiro e não falou nada. Amanhã, se cair um monte de própolis na sua mala, você vai achar de boa? É uma cagada atrás da outra que você faz. Você não tem nem a coragem de ser homem e falar, desculpa, derrubei o bagulho. Vai tomar no teu cu, mano. Juliano ficou puto da vida. Daí o Juliano sai e o Pedro falou assim: ah, desculpa, derrubei o bagulho. Debochando. Debochou. Porque foi exatamente a mesma coisa que o Juliano falou, né? Ah, era só falar, né? Ah, desculpa, derrubei o bagulho. Daí ele repetiu só ali para instigar o Juliano. O Juliano depois volta lá pro quarto, lá chorando. Chorou o homem. E o Juliano, ele queria ir falar com o Matheus, porque o Matheus e o Pedro ficaram conversando ali por um tempo, e o Juliano, ele queria ir lá em cima lá do Matheus, lá falar que o Pedro, ele ficou 3 dias inteiros falando mal do homem, falando mal do Matheus. E depois de um tempo ele foi lá, tá? Depois de um tempo o Juliano, ele foi lá falar. E olha, vamos continuar no assunto do Pedro, porque o Pedro dessa vez, ele inovou, tá? Ele inovou nas maluquices dele. E inovou, e sabe que ele chegou a afirmar ali pro Matheus? Diz o seguinte, o Pedro, que o Matheus só estava dentro do Big Brother por causa dele. Só por causa dele que ele entrou no Big Brother. Só por causa do Pedro, o Matheus entrou. Assim, não faz sentido nenhum, tá? Não tente entender. Não tente, porque ninguém entendeu. Provavelmente nem o Pedro entendeu. Ninguém compreendeu. Então nem tente entender. O Pedro, ele começou a falar que o Matheus, ele só estava só dentro do Big Brother porque ele entendeu o que é Big Brother. Que ele disse assim, Big Brother é da gente conhecer o outro, é da gente se compreender. E daí ele começou a falar assim, na prova eu perguntei pro PA, você tá me ouvindo? E o PA falou, não. E daí eu entendi daí que eu deveria apertar aquele botão. E eu apertei aquele botão e é por isso que você tá aqui dentro do jogo.
Foi isso que Pedro disse. Gente, não consigo acreditar que, assim, eu não consigo acreditar que esse cara, ele passou em um exame psicológico. Não é possível que isso daí não é personagem. Não é possível que ele não se faz. Não é possível que este ser humano, ele tem frases tão desconexas da realidade. Não é possível isso. Ele acha que ele apertando o botão de uma maneira que desclassifica ele da prova do anjo, traz o pessoal do quarto branco para dentro da casa. O que tem a ver? O que tem a ver? Ai, gente, de verdade, ninguém entendeu, tá? Ninguém nem quis entender. Aí vamos seguir? Vamos seguir, porque o Pedro depois. Ai, o Pedro depois ele foi lá atormentar lá o Juliano, ele colocou um pregador lá no dedo lá, e daí foi passar o pregador lá na orelha do Juliano, falou assim: "Ah, Juliano, vamos conversar?" Daí o Babu já deu uma cortada, já falou assim: "Pô, ele não quer, cara. Ele não quer. O Juliano não quer falar contigo. Porra!" O Babu já tá ficando já no modo bom dia ao caralho. Ele já tá perto já, o Babu. O Babu já está chegando perto, já está chegando já nesse nível já de bom dia o caralho. E também, neste momento, né, da conversa, o Pedro, né, o Pedro ele foi confrontado pela Jordana. Porque a Jordana, lembra do negócio do própolis? Então, o frasco do própolis é de desosquear. Então, para ter caído tudo que estava dentro do frasco, teria que alguém ter aberto o frasco. Aí a Jordana perguntou, né? Perguntou pro Pedro. Ué, o bagulho não é spray? Não é sprayzinho? Por que tava desosqueado? Aí o Pedro ele respondeu que tava quebrado o spray e ele tomou. Ele ia beber. Gente, ninguém bebe própolis em grande quantidade. O negócio é para ser sprayzinho. Ninguém vira o negócio ali para beber, ninguém desosqueia para beber. Isso daí claramente foi para desestabilizar o Juliano. Claramente foi para o Juliano ir tretar com ele. É óbvio isso, é óbvio. É óbvio que ele foi lá fazer isso daí, né? Fazer o Juliano ficar irritado para ele sair de vítima pro público. É óbvio. E falando nele, do Pedro, durante a manhã ele acordou pilhado, tá? Acordou pilhado, foi lá pedir lá conselho pro Babu, foi pedir conselho pra Aline, pediu ajuda pra Aline lá. Aline me aconselha, Aline. A Aline aconselhou ele, falou assim, ó, hoje é paredão, mas tu pode mudar tudo hoje. Tu pode mudar tudo, eu acredito. Eu acredito que tu pode mudar tudo. Eu acho que todo mundo aqui tá para evoluir. Aqui você pode começar a evoluir. Ah, nossa. Nossa, mal sabia que aconteceria depois, hein? Mal sabia. Enfim, vamos seguir que durante a manhã tem o pessoal para fazer o raio-x, né? O pessoal tem que fazer o raio-x lá num tempo determinado, de 1 hora, assim, 1 hora, né? Mas dessa vez, né? Como tem 4 pessoas a mais ali dentro da casa ali, aumentaram o tempo, aumentaram para 1h20 e tal. Assim, é bastante tempo, né? Bastante tempo. Só que a última pessoa sobrou. A Milena sobrou. A Milena ela não conseguiu fazer. Ela não fez o raio-x. Não deu tempo para ela fazer. Então, a Milena, ela não fazendo o raio-x, né, não dando tempo para ela fazer, ela perdeu 500 estalecas. Chorou. A mulher chorou. Mas como ela chorou! Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão agoniada em perder estaleca na vida. Igual a Milena. Mas chorou. E aí, a Milena ela foi discutir com o pessoal, né, sobre isso. E daí falou assim: porra, aumentaram o tempo, não deu tempo de fazer ali o quiridômetro, não deu tempo de fazer o raio-x. Porra, gente, vamos pensar no próximo, vamos pensar, né, nos demais, tal. Aí o Alberto Cowboy falou assim: ó, eu não vou tirar a tua razão não, mas assim, não é culpa só de um indivíduo, é culpa do coletivo. O coletivo errou, tal. Aí, depois, a edição até mostrou até, gente, que o Brígido ficou 15 minutos dentro de lá. 15!
minutos. Não é possível, gente. O que esse homem tava fazendo lá dentro? Porque assim, no raio-x, tu entra na porra do raio-x e daí tu fala por 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, ali pra câmera, e só isso. Tu fala ali pra câmera, ok, tu falou pra câmera, daí depois você dá os emojizinhos. Gente, é coisa de 5 minutos, tá? Assim, assim, pensando num tempo grande já. Coisa de 5 minutos ali, falar ali no raio-x, ali, né? Falar ali com a câmera, e, né? Pra sair nas redes sociais e tal. E depois. Depois dá os emojizinhos. Isso não precisa justificar todo, mas eu não sei o que Brígido fez, porque ele ficou 15 minutos lá. E a Milena, ela não conseguiu fazer, né? Depois desse tempo gigantesco que se perdeu lá dentro, lá. Então, Milena perdeu as estalecas lá. E durante a manhã a gente teve treta, hein? Tivemos mais uma treta entre Juliano e Pedro. De novo, né? Foram lá tretar, foram lá discutir sobre. E o Juliano, ele chegou lá, né, apontando o dedo ali pro Pedro ali, né? Gritando ali perto da orelha do Pedro, falando assim: era o meu objeto de afeto da minha namorada. Eu te falei, você derrubou e não limpou. Porque eu tenho que conversar com você? Você só vacila, tá sendo um merda comigo e quer conversar? Conversar o quê? Né? Porque o Pedro ele falou assim: ah, depois eu quero conversar com você, Juliano. Não vai conversar. Não vai. E daí o Pedro falou assim: ah, eu sou um merda. Ah, gente, mas ele se vai muito de coitado. Nossa! Pense num cara coitado que é o Pedro. Aí o Juliano continuou. Você não tem nem cara de pedir desculpas por um bagulho que você sabe que errou, mano. Pelo amor de Deus. Daí o Pedro pediu ali pra falar ali. E daí o Juliano falou assim: fala o que tu quer. E daí o Pedro falou assim: desculpa que eu derrubei lá, não falei com você. Isso que eu quero falar, desculpa. E o Juliano falou assim: sabe qual é o problema? Você pede desculpa 10 vezes. Aí você vai lá e derruba de novo. Porque antes de derrubar o própolis, você tinha acabado de pedir desculpa por outras coisas. Você adora pedir desculpas. E daí o Pedro falou assim: ah, é verdade, continua fazendo. E o Juliano falou, né? Você não sente arrependimento. Ainda bem que você sabe que não sente. Ainda bem que você sabe que você não é homem, que é moleque. Você é o cara mais moleque que eu já vi na minha vida. E o Pedro daí começou a responder grosseiramente. Daí falou assim: esse é o seu pensamento. Xiii. Aí o Julião falou assim: meu pensamento de todo mundo nessa casa. Você é um moleque barbudo que vai ser pai e não é homem. Você não é homem. E o Pedro continuou ali falando assim: ah, é o seu pensamento, é o seu pensamento. E falando do Pedro. Ai, gente, tá difícil, hein? Mas falando do Pedro, a Milena também, ali, né, quando ela foi esbravejar ali, que ela tinha perdido a estaleca, tudo mais, tanto é que o Babu virou pra ela e falou assim: ó, isso daqui é um jogo individual, hein? Da próxima vez, seja a primeira. Não deixa pra ser a última, não, tá? Deu um conselho pra ela, falou que se ela precisar de estaleca, ela vai dar ali estaleca ali pra ela, tudo mais. Aí o Pedro, ele começou a falar o seguinte, né? A Milena falou assim: amanhã eu vou pôr o chinelo para ver se resolve. E se amanhã ficar fora, vamos ver a teoria do chinelo se resolve. Não tô errado, por isso não sou obrigado a ficar escutando. Aí o Pedro começou a falar o seguinte: tá adulterada. Não tá errada, você tá adulterada. Tem jeito de falar. Você tá falando da forma errada. Ah, Pedro, é que tu sabe da lição de moral, né, homem? A pessoa que sabe da lição de moral é Pedro. A pessoa que sempre está correta é Pedro, né? Tenho certeza disso. Ok. Tá bom. Vamos seguir que a gente tem conversinhas no quarto. Tivemos conversa lá no quarto, lá, por quê? O Brígido e a Aline foram conversar entre eles, eles estavam meio afastados nos últimos dias. Sabe por quê? Porque a Aline achou que o Brígido estava muito de conversinha com ele, com a Ana Paula. E a Aline também vice-versa também. A Aline achou que o Brígido estava muito de conversinha com a Ana Paula, e o Brígido achou que a Aline estava muito de amizadezinha com a Ana Paula, principalmente pela Aline falar que ia votar no Pedro, pela situação toda que aconteceu, né, por tudo que ocorreu ali dentro da casa. E daí, né, a Aline e o Brígido tiveram esse desentendimentozinho entre os dois ali, né? Os dois se entenderam. Os dois se entenderam ali e falaram assim: ah, a gente é amigo, né? A gente tá jogando aliados, somos aliados. Porque tiveram essa discussão, né, sobre votar no Pedro, não votar no Pedro. A Aline queria votar no Pedro, o Brígido não queria votar no Pedro. Teve essa discussãozinha entre os dois.
Tanto é que a Aline achava que o Brígido não estava falando direito com ela pelo Brígido estar sendo manipulado pela Ana Paula. E daí o Brígido começou a falar assim, essa mulher podre, jamais eu seria, tal, jamais. E a Aline daí começou a falar sobre a Ana Paula. Diz o seguinte, ontem com o lance da comida, ela queria me provocar, porque ela me vê good vibe, centrada, equilibrada. Ela quer que eu perca a razão para eu virar igual a ela. E daí o Brígido continuou. Ela faz isso com todo mundo, porque o natural dela é viver em conflito. Ela vai falar, vou te tirar do sério. Assim, porra, tu tá no Big Brother, né? Tu tá no Big Brother, né? A Aline, ela tá no Big Brother e ela quer ficar meditando. Ela quer ficar na paz. Ela quer ficar na de boa. Não funciona. Não funciona ali. Ali não funciona essa sua linha do zen, da boa paz, não, tá? Não funciona de verdade. E vamos falar do almoço do anjo, que o almoço do anjo, né, parecia um joguinho da discórdia. Um joguinho da discórdia antecipado. Por quê? O Jonas, ele teve que responder algumas perguntinhas sobre os outros participantes. Por exemplo, assim, quem eu vou imunizar? Fulano. Quem eu acho que o líder vai indicar? Fulano. E tinha algumas perguntinhas do tipo assim, não confio. Quem é meu arqui-inimigo? Tinha essas perguntinhas, tá? E ele colocou que não confia a Ana Paula, dizendo o Jonas o seguinte, não consigo confiar na Ana Paula. E a Sara, que estava também ali no almoço do Anjo, disse o seguinte, não consigo confiar nela. Ela, para mim, é a maior incógnita do jogo. E daí o Jonas continuou. Eu vi a oportunidade na situação das camas de me ferrar, me colocar numa situação chata. Tudo pensado. Ao mesmo tempo que ontem eu elogiei ela, à noite ela me ataca. Ela veio para isso, gente. Todo mundo sabe. E, né, depois o Jonas, ele colocou que quem poderia ser alvo do líder era a Milena, e óbvio, né? Isso daí já veio já comentando já há muito tempo já. E na dinâmica ainda do almoço do anjo, o Pedro ainda foi citado, né, pelo Jonas ainda para ser o alvo da casa, né? Para ser o mais votado da casa. E aí a gente chega numa parte legal, porque o Jonas colocou o Marcelo na posição de não confia e a Ana na posição de arqui-inimigo. Diz o Jonas o seguinte, só o fato de ter dado monstro para ele já é uma questão. Mas eu acertei, porque eu sei que o cara me dá carinha de planta e tal. Então é o melhor já dar um monstro para quem não sabe que tá batendo com você, do que dá para uma pessoa que te dá coração. E a Ana Paula, de todas as possibilidades, tem a chance de ser minha arqui-inimiga. Diz aí o Jonas. Jonas, né, tá declarando guerra contra a Ana Paula. O Jonas também plantinha, né? Assim, pouco vi dele. Faz tempo que eu vejo o Jonas fazer alguma coisa. O Jonas, eu acho que é um cara mais de prova, né? De convivência, pelo menos, eu não vejo tanto, não. Das provas, né? Das provas, ele tá dando nome. Mas de convivência e tal, pouco eu vi dele. Pouco, bem pouco. E vamos seguir que a gente tinha a Ana Paula, que ela seguia discordando do pessoal, né, dos seus aliados, porque os aliados queriam votar no Pedro. A Ana Paula, ela queria votar no PA ou no Brígido, enquanto os aliados todos da Ana Paula queriam votar no Pedro, obviamente por tudo que ele fez. Só que a Ana Paula, ela tava com receio, ela não queria votar no Pedro, não queria, e ainda mais ela ameaçou ali os aliados dela, falando assim, quem votar no Pedro, eu sei que não está comigo. Não joga comigo. Eu vou descobrir quem não joga comigo, quem não está comigo. Nossa, assim, tudo isso daí é medo, Ana Paula? Tudo isso daí é medo, é receio, Ana Paula? É isso? É medo. Querendo ou não, a Ana Paula estava com medo de ir com Pedro no paredão, por causa, né, deve ser um trauma ali da Ana Paula ali, por ela ter saído contra a Nádia, por ter sido um embate direto com ela, né, e no paredão de embate. Provavelmente, eu acho que esse daí é o medo de Ana Paula, né? E aí, vamos seguir que a gente teve conversas na cozinha sobre o Matheus. O Matheus, que ele também estava na Casa do Sul, né? E o Matheus, ele resolveu falar um pouco sobre o cachorro da Samira. E a Samira não gostou. Porque o Matheus, ele diz o seguinte, melhor comunicação do mundo. Samira, uma história bacana pra caramba. Quando vê, entra o cachorro dela, puf, não precisa falar nada, né? Tipo assim, falando como se o cachorro tivesse dado a vaga dela no Big Brother. Daí a Samira falou assim, eu não gostei. Não gostei de tu falar assim do meu cachorro. Sério, respeite, não gostei. E daí o Matheus perguntou assim, como assim? A Samira respondeu,
Porque não foi simplesmente o meu cachorro, foi minha história. Eu me esforcei muito para estar aqui. E assim, né, resumir a trajetória, né, da Samira na casa de vidro, só por causa do cachorro dela, não tem nada a ver. É claro que teve um pessoal que ficou emocionado ali e tudo mais ali com o cachorro dela, mas assim, de restante, a Samira ela conseguiu entregar muito carisma na casa de vidro. Ela conseguiu ser muito engraçada na casa de vidro, ali muito simpática e principalmente, né, o marketing que ela teve ali, juntando algumas gerações de anos 90, 2000 ali, né, fazendo referências nas redes sociais dela. Então assim, foi uma mesclagem de tudo. Eu acho que o cachorro foi só um bônus, foi. Porque de resto, ela foi muito boa, foi na casa de vidro. Assim, na casa, no Big Brother, ela tá bem planta, né? Pouco a gente vê dela. Mas na casa de vidro, ela tava entregando muito carisma. Ela tá sendo muito carismática. E vamos seguir. Vamos para outro assunto, porque a gente tem que falar sobre o seguinte. Ai, gente, o Pedro, né? De novo voltou a esse assunto, assim, não mostrou na edição, né? Porque se o cara ele sai, a edição mata ele, né? A edição acha que ele nunca existiu ali. E a Samira, ela disse que o Pedro, no momento, ele levantou a perna para peidar do lado dela. É isso mesmo. É, gente. A Samira chegou lá no quarto e falou assim: pelo amor de Deus, o Pedro fazendo o show dele. Aí ele vira e faz assim, né? Levanta a perna. Tudo tem limite, meu. Porco relaxado. Eu falei, porco relaxado. Tudo tem limite. Vai no banheiro. E aí a gente chega num momento que foi o seguinte: foi a Ana Paula discutir com a Aline. Foram discutir as duas sobre a Aline. Sabe por quê? Por causa de votação, tudo mais, mas por causa da comida. Porque a Aline, ela não quis dar estaleca, né? Ela não quis dar muita estaleca, não quis dar o mínimo de estaleca ali que o pessoal tinha sugerido, porque ela não come carne. E a Ana Paula, ela respondeu, né? Falou assim: eu não como ovo e mesmo assim eu não vou ficar, né, né, pegando estaleca e daí não dando para casa, porque eu sei que tem pessoas que comem. A gente tá comprando no coletivo, não é individual, não. E a Ana Paula tá certa nisso. O pessoal tá comprando no coletivo. Não é pensar individual assim, eu como banana e eu vou dar estaleca só pra banana. Não tem isso, gente. O dinheiro de todo mundo, da Xepa, do VIP, né, individualmente, se junta, se aglomera e daí vira um só. Não é um dinheiro individual, não, gente. Mas a Aline ficou batendo nessa tecla e daí as duas começaram a discutir ali perto do gramado, ali na varanda. A Ana Paula falando que a Aline é chata pra cacete. E a Aline respondendo assim: implica com quem a gente tá incomodando, né? E não com a gente que tá incomodando. Aí voltaram a falar da comida, voltaram também a falar também do Big Fone também, né? Que a Aline foi indicar no Big Fone, e daí a Aline ela fez o contragolpe da Ana Paula, e daí a Ana Paula disse o seguinte: você tinha acabado de me colocar no paredão, gata, você é chata pra caralho. Eu não tenho nada contra você. Pra mim, você é a maior planta da edição. E a Aline, E a Ana Paula, Aí a Aline falou assim: vamos ver então. E a Ana Paula continuou: eu acho que você deu um tiro no próprio pé me colocando no paredão. Olha, Ana Paula, ela tava confiante, tá? E a Ana Paula ela continuou falando sobre a Aline. Diz o seguinte: ela tá tentando criar roteiro, história comigo. Eu tava sentado na minha. Vem a Aline com papo chato pra caralho, pra tentar cavar roteiro. A gente, hora nenhuma, falou dela. Porque ela não é nada pra mim, é nada. A gente esqueceu que é bonita lá no jogo. Ela fica tentando cavar um pênalti em mim. Chata pra caralho. Vai cavar um pênalti nas amigas dela. Vai fazer um namastê, porque ela não tá fazendo a yoga. Ali uma meditação, vai fazer um VT. A mulher já me colocou no paredão e mesmo assim eu tô cagando. Só que ela forçada, querendo conversa, querendo cavar um pênalti. Eu não sei, eu não dei um pênalti pro Pedro. Vou dar pra essa samambaia gigante? A Ana Paula, ela tá entendendo o joguinho da Aline. E eu realmente acho que a Aline, ela tá nesse jogo dela querer, né? Querer se aparecer, só que ela quer se pagar da linha do Good Vibes. Ela quer tretar, só que ela quer continuar nessa linha do tipo assim, eu sou paz e amor com todo mundo, eu medito, faço yoga, namastê, né?
eu acho que a Aline ela tá se perdendo nessa personagem, esse personagem que ela criou ali do bem, de good vibes, né? De amiga de todo mundo, da que faz yoga, da que medita, sendo que a Aline seria muito boa se ela tratasse. Seria muito boa se ela causasse, se ela batesse de frente com o pessoal. Era isso daí que a gente queria. Mas a Aline não faz isso. Infelizmente, a Aline ela não tá fazendo isso. Não tá. A Aline ela se perde nesse personagem que ela criou. Uma hora ela tá tretando, outra hora ela tá namastê. Ou ela treta ou ela namastê, gente. Não tem como ser os dois. Não tem como a pessoa se pagar de good vibes e daí ficar tretando com os outros. Então eu prefiro o personagem treteiro, a pessoa verdadeira ali, briguenta, do que uma pessoa que quer se pagar da linha de yoga, que é good vibes, que é amiga de todo mundo. Isso daí não cola pra mim, não cola. E olha, a gente teve uma pequena conversa entre a entre a Milena e a Gabriela, porque quando a Gabriela chegou, a Milena virou a cara pra Gabriela, não conversaram, não falaram. Aí as duas foram se acertar. Foram lá, conversaram, e a Milena ela disse o seguinte: tudo que nós fizemos lá foi consciente, nós queríamos fazer. Não é só eu contra você, você contra eu. Somos nós contra 22 pessoas. Para mim tá tudo certo. E é por isso que eu não quero conversar sobre a casa de vidro, porque tudo que fizemos foi de forma consciente. Aí a Gabriela falou assim: entendi, você quer zerar. Ontem, não sei se é porque eu tava fedida, eu fui te dar um abraço e você me deu a mão. Da Milena falou assim: porque eu não gosto de abraço, e o pessoal aqui sabe. É uma questão que conversamos desde o início. Todo mundo, para me abraçar, pede ou tem a questão da mão. Aí as duas zeraram, né, aquelas tretas lá que elas tinham na casa de vidro e tudo mais, estão zeradas ali dentro do game. E aí a gente chega no momento, né, que a gente agora tem que falar sério, que foi na hora, né, que começou a repercutir tudo que tinha acontecido na dispensa. Que a Jordana ela chega lá no quarto lá, muito abatida, muito triste ali. E dá para ver que ela tava agoniada, sabe, no modo desespero ali. O pessoal foi amparar ela, perguntando o que aconteceu. E a Jordana ela contou que ela foi pegada, né? Ela entrou na dispensa ali para pegar a Babyliss ali para arrumar o cabelo. E o Pedro ele entra em seguida ali dentro da dispensa. Quando ela pega a Babyliss, o Pedro coloca ela contra a parede e coloca a mão no pescoço dela. Empurra ela para a parede com o pescoço. Aí ela pergunta, né? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Daí o Pedro ele responde: eu tô fazendo o que eu quis, o que eu queria fazer. Depois, né, a Jordana ela sai de lá de dentro da dispensa, bem abatida, e ela começa a fazer a Babyliss no banheiro. O Pedro ele fica sentado atrás, né, que tem uma poltrona atrás, e fica olhando ela. Fica olhando, e ela visivelmente desconfortável, ela pega a Babyliss e vai lá pro quarto. Aí o pessoal começa a amparar ela, né? Assim, e neste momento, né, o Pedro depois entra no quarto, daí o pessoal pede para ele se retirar. Quando ele se retira, a Ana Paula encontra ele. A Ana Paula, ela encontra ele, pergunta para ele assim: o que aconteceu? Você tá bem? Né? Você fez alguma coisa? E daí o Pedro falou assim: eu fiz um negócio que eu não queria fazer. Logo depois, né, esse acontecimento acaba reverberando a casa inteira, todo mundo começou a saber disso daí que tinha acontecido com a Jordana. Em seguida, o Pedro, ele abre o botão, fica olhando diversas vezes, tanto é que teve um momento ali que o botão estava vermelho, que eu imagino de verdade que a primeira semana o botão sempre fica vermelho. Só que desta vez teve a exceção. Eu acho que a produção queria tirar esse cara. Depois de tudo que aconteceu, ele sairia de qualquer jeito. Então, para facilitar mais a produção deixou verde o botão e ele apertou o botão. Sendo assim, o Pedro ele desistiu do jogo. Mas se ele não tivesse desistido, ele seria expulso do jogo por causa deste assédio que ele fez. Isso daí foi um assédio. Foi uma tentativa de beijo forçado. Isso daí não deveria acontecer. Isso daí jamais deveria acontecer. E assim, ele era insuportável? Era. Muito insuportável. A gente que acompanhou, né? A gente que está cobrindo o Big Brother, a gente conseguia ver o quão estável e insuportável ele era. Só que chegar nesse nível
passa completamente tudo o que aconteceu. Tudo. O cara, ele foi de insuportável para uma pessoa que assediou a outra no Big Brother. Isso daí é um assédio. Você fazer isso é um assédio. Então, assim, passou do ponto, Pedro. Já tinha, né? Já estava já beirando já para passar do ponto e desta vez passou do ponto. E aí, né, no programa de hoje foi exibido as imagens da dispensa. Assim, muitas pessoas reclamaram das imagens da dispensa e pelo conhecimento que eu, pelo menos, tenho, né, sobre reality show, sobre tudo, por que essa imagem estava tão ruim, né? Vamos explicar aqui para todo mundo aqui, para ficar bem certinho, né? Porque a imagem estava bem borrada, estava visivelmente borradíssima, estava. E o que eu imagino, pelo menos, a imagem ela não estava sendo exibida em nenhum outro canal. Então, tipo assim, tem canais, né, do Big Brother ali. Por exemplo, a câmera 1, né, que acompanha a casa toda, a câmera 2, que acompanha a casa toda, mas tem a câmera exclusivamente do banheiro, tem a câmera exclusivamente do quarto, e não tem a câmera, né, pra gente, exclusivamente da dispensa. Não tem essa câmera. Tal como não tem a câmera exclusivamente do confessionário. Então, são câmeras que a gente não vê com tanta frequência. Então, é muito raro de ter imagens, né, sendo gravadas 24 horas, porque se tivesse um backup, um HD para cada câmera, gente, seria inviável isso. Então, o que eu imagino? Eu imagino que eles pegaram esta imagem das câmeras todas, né? Porque eles devem estar gravando todas as câmeras, né? Eles devem ter um mosaico gigantesco lá de todas as câmeras. E uma dessas câmeras é dispensa. Aí, né, na imagem da dispensa, a gente, mesmo a câmera está borrada, né? Mesmo com todos esses percalços, dá para ver nitidamente, dá para a gente ver claramente ele chegando na Jordana e ele pega no pescoço dela. É claro que existe um ponto cego aí da câmera, né? Existe um ponto cego, né? Que é algo que não deveria existir, né? Dentro de um reality show de convivência, um reality show que é monitorado 24 horas. Não deveria existir ponto cego. Mas existe. E eu não duvido que não foi de caso pensado. Eu não duvido disso. Porque várias situações, o Pedro ele foi encontrado na dispensa. Vários momentos, o Pedro ele foi lá na dispensa lá. Então ele sabia que possivelmente existia um ponto cego ali dentro da dispensa. Muito provavelmente ele sabia deste ponto cego ali dentro. E ele vai lá e pega a Jordana, né, pelo pescoço e tudo que a Jordana já tinha comentado sobre. Ai, e aí a gente chega um dos piores momentos, que foi o depoimento dele pra Globo, né? Foi o depoimento dele ali no confessionário, gente, que é o maior absurdo já dito já na história do Big Brother, tá? Eu vou repetir as aspas que ele falou, exatamente o que ele falou. Eu tava há dias querendo me segurar para não cobiçar as mulheres, a Jordana principalmente, porque é parecida com a minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. A gente chegou na dispensa e eu tentei beijar ela. Não era isso que ela queria. Ele confessou. Ele confessou que ele tentou beijar. Ele confessou que ele forçou um beijo. Gente, de verdade, não tem como. E a pior coisa é ele falar assim, eu cobicei. Eu cobicei. E mais um chiframento, né? A esposa, né, que ficou conhecida como corna, né? Que ele falava ali 24 horas ali, né, dentro da casa ali, que a esposa tinha sido chifrada. Quase que aconteceu mais um chifre também para a esposa também, né? Que também é uma vítima também deste acontecimento absurdo também que está acontecendo ali dentro do Big Brother, né? Que aconteceu ali dentro do Big Brother. É uma vítima, né, que ocorreu ali, né, dela assistir, né? Assistir tudo isso daí que o esposo, ou talvez ex-esposo dela, tenha feito ali dentro do Big Brother. Então, mesmo o Pedro, ele apertando o botão, ele seria expulso, né? O Tadeu, ele falou ali no ao vivo ali, que mesmo se ele não apertasse o botão, ele seria retirado do jogo. Mesmo se isso daí acontecesse,
A Jordana, ela teve todo o suporte ali da Globo ali, né? Foi falar no confessionário. No confessionário eles tinham falado que se a Jordana quisesse falar no ao vivo, ela poderia falar. Se ela não quisesse também, tá tudo bem também. Ela não quis muito comentar sobre o assunto, né? E provavelmente, né, vai deixar ocorrer aqui nos bastidores, né, daqui de fora. Tá tendo já polêmica, já tá tendo já o pessoal falando já que tá tendo denúncia já contra ele, já o Ministério Público e tal, já está já intervindo já nisso já, e muito provavelmente ele vai ser preso. Eu imagino, eu pelo menos estou nessa torcida para ele ser preso, né? Porque não dá para tolerar um tipo de absurdo que acontece. Não dá para tolerar isso daí que aconteceu. E é nítido a imagem. A imagem, mesmo sendo ruim, né? Mesmo a imagem não estando em qualidade boa, dá pra gente ver o que aconteceu. Dá pra gente entender o que aconteceu. E ele dizer que ele tentou beijar ela reforça ainda mais que ele de fato fez de caso pensado. Que ele de fato fez tudo. Então, mesmo a imagem estando ruim, a gente tem a confissão dele falando o que ele fez. Gente, é inacreditável, tá? É um absurdo isso. De verdade, assim, eu não tenho nem palavras para expressar o quão nojento é essa atitude que ele teve. O quão nojento é o que este cara fez ali com a Jordana. De verdade. Vamos seguir. Vamos continuar o assunto, vai? Vamos seguir o jogo. Que a gente teve, né, depois disso tudo, a gente teve o anjo Jonas, ele deu, né, imunidade ali para Sarah, já tinha conversado já com ela, já, né, a gente já sabia já no almoço já que ia dar para ela, já deu para ela. O cowboy, sendo o líder, o cowboy ele deu a indicação dele, ele indicou o paredão a Milena, falando, né, que teve pouca troca, e principalmente por ela ter falado que os veteranos não deveriam estar lá dentro do jogo. E a Milena falou assim: eu já desculpei, jamais aceita quem quiser. Então tá bom, né? E tivemos a votação e com a grande maioria esmagadora de voto, o PA foi o mais votado para ir pro paredão. Então a gente já tinha um paredão já com 4 pessoas. Só que uma delas ia se salvar. A Milena, né, não joga o bate-volta, porque ela foi indicada pelo líder, né? Obviamente. E a gente teve o bate-volta jogado entre a Aline, Ana Paula e PA. Nossa, gente, esse bate-volta foi péssimo, hein? Puta que pariu. Meu Deus, pensa num bate-volta demorado. Que era um jogo de memória. E daí tinha 30, eu acho. Não, era 30, 35, 39 palavras ali, né? Frases. E mudava também, né? Tinha cores diferentes. Então tinha a mesma frase, mas tinha que acertar a mesma frase e a cor igual. No início da rodada, né, na primeira rodada, apareceu ali para todo mundo ali, né, os nomes, tudo escrito, apareceu para todo mundo, tal. Só que o pessoal começou a esquecer, né? Obviamente, o jogo de memória o pessoal começou a esquecer. E gente, foi longo, tá? Foi difícil assistir este jogo de memória. O jogo cansativo que foi, porque virou sorte. Virou literalmente sorte, porque ninguém lembrava de porra nenhuma. Ninguém lembrava de nada que tinha sido mostrado ali no telão ali. Daí o pessoal começou a chutar e demorava. E ainda tomaram um banho, né? A Aline e a Ana Paula tomaram aquela jatada de água lá, né? Porque tinha algumas casas punitivas. O PA é o único que não tomou banho, né? Porque jogou só fumaça só nele, só chato demais, hein? Jogar fumaça. Deveria ter jogado água, mas tá bom. Tá bom. No final das contas, tava entre a Aline e o PA, porque a Ana Paula tava atrás, tá? A Ana Paula tava bem atrás, ela penou nas primeiras rodadas. Demorou pra ela sair da primeira casa. Demorou, tá? Demorou. Mas depois, quando ela saiu, não tinha nem como mais ela chegar no PA e na Aline. E entre os dois, o PA, ele se salvou do paredão. O PA, ele se salvou no paredão, então a gente tem um paredão formado entre Ana Paula, em Aline e a Milena. E olha, este paredão, eu imagino que a Aline ela vai sair. Eu imagino que a Aline ela vai ser eliminada. Eu acho que a Aline ela tem uma grande chance de ser eliminada, gente, porque assim, ela quer fazer a linha do good vibes, né, da pessoa ali centrada, da pessoa boazinha, só que ela não, sei lá, ela se perde.
se perde muito nesse personagem. Ao mesmo tempo que ela quer ser good vibes, ela é treteira. Então, pra mim, ela se perde muito no jogo, sabe? E essa linha de querer ser amigona ali, namastê, né? Ficar meditando, é muito chato pra gente que tá assistindo Big Brother. Muito chato. Eu vejo que o pessoal tá com muito ranço também da Nilina também, principalmente porque ela vive chorando, né? Chorou hoje depois do discurso do Tadeu, né? O Tadeu ali dando discurso, né? Pergunta assim, 30 segundos, hein, Milena? O discurso é pro Brasil aí, Milena. E a Milena, não, Tadeu, não consegui falar, Tadeu. Ela chorando. Chorou a moça. Daí o Tadeu perguntou, o que foi? Você já falou, tal. Fica bem, Milena. E ela, não, Tadeu, não consegui falar, Tadeu. Ela chorando. Ela chorando lá. E assim, na nossa enquete, até o momento de agora, na nossa enquete está o seguinte: a Aline Campos está com 69% para sair, Ana Paula com 2% só, e a Milena com 29%. Eu de verdade espero que a Aline ela saia mesmo, viu? Ela ficar meditando. Eu sei que ela tá tendo embate, né? Ela tá sendo o principal embate ali da Ana Paula, mas assim, de verdade, gente, de verdade mesmo, Ana Paula ela briga com qualquer um ali. E a Aline, ela quer ficar nessa linha good vibes por 90% do tempo e 10% tretando. E então a gente tá se apegando muito nesses 10% que ela treta e a gente esquecendo que na grande parte do tempo ela fica só meditando, só isso. Só isso. Então assim, para mim ela é uma boa primeira eliminada, né, para ver que ela se perdeu no jogo, porque se ela entrasse ali focada ali para se jogar, sabe? Para brigar com os outros, para realmente causar, ela iria longe. Mas como ela quer ficar nesse personagem do Namastê, para mim tá chato demais. Eu acho que ela vai sair. Eu acho que ela tem cara de primeira eliminada e ela não vai fazer falta. De verdade, ela não vai fazer nenhuma falta, eu acho que no jogo. Eu não vejo ela fazendo uma falta gigante no jogo. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. Se você está nos vendo no YouTube, deixa seu voto lá na nossa enquete, lá quem que você quer que saia. Se você está no Spotify ou em outra plataforma, deixa sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários aqui, que a gente sempre está lendo tudo. E bom, se você ainda não se inscreveu, né, se inscreva. Muito obrigado para quem me viu até aqui e tchau.